Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro podcast, número 1, o primogênito, o nosso Kings Podcast. Você que não me conhece, está chegando agora no nosso canal. Eu sou o pastor Fabrício da Rocha, resido na Flórida há algum tempo, pastor da Cathedral of Faith. E esse é um projeto que Deus colocou no nosso coração, nós oramos, queremos agradecer a todas as pessoas que trabalharam nas nossas redes sociais, que trabalharam na montagem desse estúdio, e não poderia ser diferente. E primeiramente eu quero honrar e agradecer os nossos dois primeiros convidados. Quero começar agora com o meu pastor, que me pastoreia há 10 anos, uma referência para mim, para minha casa, para minha família. Pastor Júlio, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, bom demais estar aqui. Nós estávamos esperando, né, o nascimento desse podcast, Kings Podcast, com expectativa daquilo que Deus vai fazer. É uma bênção estar aqui, estamos felizes demais, top. E o nosso outro convidado, também com excelência, um homem que tem falado aos corações, eu o chamo de profeta high-tech, o profeta da nova geração, pregou na nossa igreja e Deus fez algo grande, um homem que Deus chamou com um ministério de ativação. Você aí que está buscando a Deus, leia o livro do pastor, no final vou estar apresentando o livro do pastor Ricardo Podovão, um homem que fala sobre ativação espiritual. Bem-vindo, pastor Ricardo, seja bem-vindo ao Kings Podcast. Obrigado, pastor. Uma honra estar aqui, a gente está bem feliz mesmo, a gente fica comentando o caminho, né, um pouco de como Deus tem direcionado as coisas, você fazendo parte desse plano agora de expansão do Evangelho, né, de uma forma poderosa, com esse podcast incrível, Kings Podcast, que até tem um brand próprio aqui, ó. O pastor lançou tudo com muita excelência, esse estúdio está lindo, parabéns, pastor. A gente tem certeza que isso é um grande tempo, né, para a sua vida, para a sua casa, para a sua igreja, para o seu ministério. E a gente está aqui hoje fazendo parte disso, estamos aqui para te servir no que você precisar, sempre, viu? Amém. Então, feliz demais, né, pastor Ricardo? Demais. E aí, você está com os dois convidados aqui do lado do profeta high-tech, você viu pegar? Profeta high-tech, a coisa tá violenta, né? Top. O pastor trouxe eu fui na igreja dele, como ele mencionou, né? Gostei muito da igreja do pastor. O pastor Júlio tinha me falado sobre a igreja do pastor Fabrício. E eu estive lá, né? A gente sempre tinha uma expectativa, quando você sai da sua igreja, vai em outra igreja, né? Cara, a gente queimou igual a gente queima em casa, sabe? Assim, com a presença de Deus, com um mover, uma atmosfera de adoração violenta, uma adoração profética também ali. Como foi gostoso aquele dia, né? E o pastor usou essa expressão, né? O profeta high-tech, né? E Deus usou ele para falar comigo sobre a forma de profetizar, a informação, né? E tem sido interessante ver dessa forma, né? A gente tem visto um grande quebra-cabeça sendo montado, né? Sabendo que Deus ele tem as peças certas e um dia a gente vai olhar tudo isso completo, né? E falar, uau, eu participei daquilo que Deus fez, naquele dia eu estava encaixado, naquele tempo, com essas pessoas, né? Então é muito louco viver dessa forma, com a expectativa, né, pastor Júlio? A gente vê no caminho, e o pastor Júlio é aquele cara que fala assim, ele está sempre gerando uma expectativa em Deus, ele passa isso pra gente, né? Acho que ele podia falar um pouco pra gente sobre isso, sobre essa expectativa que sempre nasce no coração dele do que Deus está fazendo. Eu acho que isso você falando igual um podcast, por exemplo, esse episódio, algo que Deus está gerando e você acorda com aquela... O que Deus vai fazer? O que Deus está movendo? Qual que é o novo de Deus? O que o Senhor está trazendo? Eu acho que, por exemplo, esse podcast nasce com esse cheiro, né? A característica que você carrega, o porquê fazer um podcast assim, o que Deus colocou nas suas entranhas que vai ser liberado para o povo. Essa é a expectativa que é não sei você, mas eu fico pensando, o que o Senhor está fazendo nisso? Você já parou para pensar nisso? Nossa, é incrível. Igual o Senhor pega a terra, eu amo aquele texto que diz, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus não se move se ele não está fazendo algo. Então ele estava movendo, algo estava para acontecer. E quando eu estava pensando sobre o podcast, algo Deus está fazendo, algo o Senhor está gerando, algo o Senhor está dando para você, né? E a gente está com a expectativa, quais os resultados, quais as pessoas que vão ser tocadas através desse podcast. Eu sei que milhares de pessoas vão ser tocadas. O que o Espírito Santo está fazendo? E isso me enche de esperança. Olha só, o pastor falou algo incrível, né? Sobre o Espírito Santo se movendo. E a palavra de Deus fala, né? Um Deus que criou todo o universo com a sua palavra, né? Que faz e criou todas as coisas que são visíveis com aquilo que é invisível. A gente está aqui hoje sentado numa cadeira. Isso aqui é fruto da molecularização da fé
né? Aquilo que estava no mundo espiritual, agora virou molécula, virou matéria. físico, matéria, cara. Júlio, eu gosto disso, cara, porque assim, cara, quando Deus põe um sonho, né, no coração de alguém, colocou no seu coração, e a gente acompanhou isso, o pastor Júlio é seu pastor há 10 anos, e ele sabe desse projeto, desse sonho. Hoje ele fala assim, eu estou sentado dentro do sonho de alguém, cara. Né? Aquilo que estava só no coração, na mente, no espírito, virou matéria, cara. Mas sabe uma coisa que é interessante que você está falando? Eu sei que é o seu podcast. Desculpa aí de invadir assim, tá? Seu podcast, mas tem algumas coisas para conversar. Mas Apenas obedecer aos nossos pastores. o que eu acho que é violento é aquelas duas mulheres na Bíblia, em Êxodo, que a Bíblia diz que quando o faraó falou é para matar todos aqueles que têm potencial de se tornar meu inimigo e me destruir. E Deus precisa levantar uma liderança que tem essa característica, que enxerga aqueles que têm o potencial de arrebentar com o inferno. E eu vejo Fabrício, a igreja que Deus colocou, a sua família, com essa característica, aqueles que nasceram esse podcast, com o potencial de fazer um estrago no inferno muito grande. E eu creio que o nosso papel aqui, tanto o meu, você usa a linguagem qualquer, molecularizar coisas, isso é uma linguagem técnica profética. Você mandou entender porque ele é um profeta high-tech. Fala a linguagem de hoje. Eu tento, não consigo, mas gritar e dizer, sabe uma coisa? Isso aqui vai viver, porque vai fazer um estrago terrível no inferno. E eu vejo que esse podcast, Fabrício, carrega essa graça. Aquilo que Deus tem dado para você, aquilo que Deus tem dado para a sua igreja, para a igreja que Deus colocou para a sua família, essa graça para fazer, e eu acho que é nossa honra estar do lado vendo nascer. Né? Você já parou pensar nisso? Sim, é uma honra. É nossa honra estar do lado vendo nascer e às vezes cortar o cordão umbilical e ouvir o primeiro som, e ouvir o primeiro mover e falar, sabe uma coisa, esse aqui vai fazer um estrago no Egito, vai fazer um estrago com o faraó. Eu acho que isso é um privilégio que Deus dá para nós líderes, né? De ser parceiro daquilo que Deus gerou, daquilo que Deus trouxe. Muito forte isso, a gente falava no caminho. Pastor, primeiro que eu acho que hoje Deus vai com esse dia para honrar a sua vida. Aleluia. Sabe? E segundo, o pastor Júlio falou assim, olha, uma das características do avivamento é um som que surge. E a gente está aqui trabalhando o som, né? A imagem, o que vai chegar o áudio na casa das pessoas, né? Então, isso é muito profundo, porque a gente entrou agora, né, via o seu podcast, numa frequência, num acesso que a gente não estava com o pé lá ainda. Então a gente está inaugurando algo hoje no mundo espiritual também para a vida dele. Fazemos parte de uma grande expansão, um derramar de Deus na sua vida, que pegou em nós e conectou a gente num sonho. Eu gosto de falar isso, se você quer realizar o seu sonho, entra no sonho de alguém, cara. Que foi a vida de José, né? Isso é violento, né? Isso é muito forte. A gente está aqui hoje entrando no seu sonho. Uma honra compartilhar disso. A gente vai ter nossos sonhos realizados também, porque estamos compartilhando o sonho. Isso é muito violento, Ricardo, porque quando Davi perdeu a família dele, era o sonho dele que tinha morrido. E ele encontra um cara no meio do caminho, um escravo dos amalequitas, que estava com fome, perdido. A Bíblia diz que Davi parou, e eu acho que o sonho daquele homem era viver. Davi parou o sonho dele para servir o sonho do outro. Uau. E quando ele serviu o sonho do outro, a Bíblia diz que aquele cara falou, não, eu sei onde está a sua família, eu sei onde que eles estão. Eu acho que essa é uma unção que Deus está trazendo para esses dias. Sim. E eu creio que vocês carregam, Fabrício, essa graça, essa unção para... Então, para nós é uma honra estar aqui. Eu entrei aqui na sala e falei, não, ficou top pra caramba. Tá de parabéns, né? Ou seja, assim, violento. Parece que foi um arquiteto de outro nível que fez isso aqui. Ficou muito bonito. O Espírito Santo ajudou ele, não? O arquiteto de outro nível? Eu acho que sim. O Espírito Santo me ajudou e ungiu pessoas, né? Que sexta-feira, Kleber, que é um dos nossos pastores do ministério, veio aqui, pintou de preto, ficou até meia-noite. Aí veio aqui o Mingo, o Júnior, o pessoal vieram da mídia, veio organizar, estiveram aqui organizando para que a gente pudesse fazer isso hoje. Então, como o Júlio estava falando, né, as duas parteiras, uma chamava Cifra e a outra era Puá. Eram duas. E nós estamos 3 aqui no número profético, porque Cifra e Puá ajudaram as mulheres hebreias a dar à luz ao seu primogênito.
E é o que vocês estão fazendo aqui comigo hoje. Amém. Estão me ajudando a dar a luz ao número 1, ao primogênito, ao podcast Kings Primogênito. E aí para você, né, pastor, a gente entende que isso é uma como posso dizer, é uma chamada para o desconforto também. Sim. Né? E você aceitou esse desafio de Deus na sua vida. Sim. Porque uma coisa é você ir por caminhos desconfortáveis, você já conhece, domina. Outra coisa é você se lançar a algo novo e depender 100% de Deus. A gente vê que você fez isso, você ficou à disposição do que precisava ser feito, recebeu instruções e seguiu junto. Se Deus falou comigo esse dia sobre a vida dele, até liguei para ele, falei, pastor, Deus falou algo poderoso sobre a sua vida comigo, cara. Você tem um ponto muito forte, que é a constância, a determinação. Ele é faca no dente. Se deu para ele uma missão, ele vai voltar com o leão no colo, que o leão, ele volta com o leão e fala, cara, tá aqui, matei o leão que vocês pediram, qual é o próximo desafio? Então, essa característica para a nova geração, que é onde você está habitando agora os seus conteúdos digitais, isso é poderoso, cara, porque a meninada, a moçada precisa ver performance, precisa ver modelos, precisa ver padrões de um homem de Deus, de sucesso ministerial, sucesso na internet. Eu vejo assim, eu falo sucesso não é de fama, eu falo de realização, cara, você fez algo, planejou, executou, lançou, sucesso. Não é, Judson? Exatamente. Eu gostava de uma coisa que você está falando que é interessante. Eu vi algum tempo atrás um sociólogo do Harvard, se eu não estou enganado. Ele falou que um dos maiores mazelas dessa geração é a inconstância. O cara está trabalhando e fala, eu não vou trabalhar lá não, porque o meu chefe me olhou ruim. Eu abandonei a carreira. Hoje eu acho que uma das maiores carências que nós temos é de constância, é de sangue nos olhos, né, como diz o outro, né? Como que fala? Faca no dente. Né? Aquela constância, sabe uma coisa, we're gonna do it, a gente vai fazer, vai dar certo, vai acontecer. Tá difícil, mas nós vamos continuar. E eu creio que essa constância é um dos modelos que essa geração precisa, de homens que sejam constantes, na mesma coisa, não olhem para trás, que inspiram outra geração, fala, sabe uma coisa, vai dar certo, vai acontecer, nós não vamos olhar para trás. Eu ouvi esse sociólogo, né, o antropólogo, se eu não estou enganado, dizendo que uma das características mais dolorosas dessa geração é que eles desistem muito fácil. Quando tem uma dificuldade, eles abrem a mão, eles chutam o balde, eles desistem, e nós precisamos de modelos com essa característica, que não vai desistir, que vai incentivar, dizer, sabe uma coisa, a gente está aqui para ficar, para permanecer. Isso é muito bom. Estou me empolgado, filho. O Ju está falando, né, sobre persistência. Você viu que as redes sociais, os Reels, TikTok, ele tem um tempo curto, porque essa geração, ela não consegue ver algo longo. Continuidade, né? Exatamente. Eles querem algo novo. Eles querem sempre algo novo. E a geração falava isso com o Judson, que hoje as ministrações, muitas vezes, nós temos que passar ela em forma de informação. Porque eles conseguem entender a revelação de uma maneira informativa, porque eles têm muita informação. Você vai na internet hoje, os sites de informação, né, tem vários, você pode falar melhor sobre isso, tem vários sites de pesquisa que é só pura informação. Só que ao mesmo tempo que eles têm tanta informação, eles acabam se tornando rasos, alguns, não todos, alguns, porque é como se fosse um fast food aqui nos Estados Unidos. Você paga numa janela, come na outra, em 5 minutos você come dentro do seu carro e você já está pronto para a próxima. Exatamente. Olha, é importante nesse tempo agora, pastor, a gente discernir esse tempo que a gente está entrando agora, do ponto de vista de tecnologia, né? Falando assim, do desenvolvimento humano e do desenvolvimento tecnológico e científico que a gente avançou. Eu fiz uma palestra, aquele que a gente conversou sobre aquela visão do bebê. Eu tive uma visão de Deus e ela culminava em nascimento de crianças, e aí Deus levou eu para pensar sobre um gêmeos numa barriga de uma mãe e na disruptura que eles sofrem ao acreditar na vida pós-parto. Existe vida pós-parto? Não pode falar para mim, será que, como é que é? Mas fala como é que é e tal, né? Cara, uma das coisas que eu ouvi dizer é que vão desconectar esse cordão umbilical, você não vai mais comer por aqui, você vai comer pela boca. O outro fala, meu Deus, vou comer pela boca, como é que é isso? Não vou não, eu também vou, cara.
Então, assim, essa mudança, quando nasce, olha que mudança radical. Cara, você não vai mais comer pelo umbigo, você vai comer pela boca agora. Cara, isso é violento. E eu senti isso no meu espírito, que é nesse ponto que a gente está agora, de transformação, de transição de uma estação para outra, de um novo tempo que se finda, de um tempo velho que se finda para a entrada de um novo tempo. Estou sentindo essa transição. E o seu podcast, eu olhando tudo isso, nossa, entrou bem na hora que eu sentindo algo de Deus. Assim, está entrando findando uma era, uma estação, um tempo, entrando um novo. Então o que significa isso? Cara, a gente vai ter que colocar o pé em algumas áreas que a gente entregou de bandeja aí pro mundão, cara. Nós vamos ter que habitar dados, vamos ter que colocar na nossa vida, vamos ter que se esforçar um pouco mais, entender a tecnologia, né? Inteligência artificial, ChatGPT, as coisas vieram. E falei, e agora? Como é que eu uso tudo isso? Essas coisas vieram para servir a gente, cara. A gente tem que trazer o governo de Deus sobre aquilo que nós somos, o que nós fomos formatados para ser no dia de hoje, tomar posse disso tudo. O Google sabe o que as pessoas sabem. O Google não sabe o que as pessoas não sabem. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa, é formada de conhecimento humano, que aí simula pensamentos artificiais de ser humano, que aí sim, né, você junta tudo isso e tem boas respostas. Quem tem boas respostas hoje? Quem faz as melhores perguntas? Quem tem as melhores perguntas? As pessoas mais experientes, cara. Sim. Então a gente está no jogo. É só a gente entender e falar, tá tudo para me servir, agora como é que eu dou esse tiro agora? É que é o que você está fazendo. Né? Só lembrando aqui, o pastor Fabrício está inaugurando esse podcast hoje, é o primeiro episódio. O que ele está fazendo? Cara, eu vou me lançar para aquilo que Deus tem na minha vida. Agora é interessante que impressionante essa ilustração sua do bebê conversando dentro da barriga, né? Uma coisa fenomenal, né? Suas viagens, né? Imagina o bebê falando, não, eu tenho medo de sair, porque eu não sei o que está lá fora. O medo do desconhecido, mas ficar aqui é morte. É morte. O bebê que recusa nascer, falta oxigênio, falta alimento e ele morre. Ele morre. E ele para de... Uma das primeiras coisas, ele começa a alimentar de algo que não é para alimentar, o líquido que não deveria alimentar, e dá paralisia cerebral em muitos casos. E quando ele vai morrer. Então, quando nós nos recusamos a abraçar o próximo, o novo de Deus, a próxima... Então, existe uma pressão, existe um desconforto, existe... você não cabe mais ali, parece que é isso que acontece. Ele fala, não, sabe uma coisa? E o cara, você tem que ir para a próxima fase. Você tem que gerar. E eu acho que o bebê, se ele pudesse analisar, né? Claro que é ele diria, nossa, eu tenho tanto medo de ir lá para fora, mas sabe de uma coisa? Se eu ficar aqui dentro, eu sei que eu não vou sobreviver. Eu tenho que me lançar no próximo. Eu tenho que ter coragem de ir lá fora. Eu só estou ouvindo um barulhinho do que está lá fora, mas eu preciso ir lá para fora. Eu preciso me lançar no próximo. Eu acho que essa questão do podcast, para mim também eu sinto um friozinho muito grande na barriga, porque não é a minha praia. Eu sou de outra geração, né? A geração que se sente o cheiro das pessoas, põe a mão, toca, e falar pela internet é sempre um desafio para mim. Sim. Mas é uma necessidade abraçar aquilo que Deus tem, ter coragem de sair, porque é um mundo novo, para comunicar as verdades de Deus de uma maneira que todo mundo entende, né? É um desafio. O que o Ricardo estava falando também é interessante, o Ricardo falou do nenê. Nós alimentávamos pelo umbigo, agora vamos alimentar pela boca. E isso, Ricardo falando, me traz agora, porque quando você vai numa igreja e o louvor está ministrando, aí começa a cantar, por onde você ouve e absorve? Pelo ouvido, concorda comigo? Mas a Bíblia diz que com Deus é diferente. A Bíblia diz que quando nós começamos a adorar, Deus não ouve com os ouvidos. A Bíblia diz que o aroma suave do louvor dos santos é aspirado por Deus. Então a adoração não toca a Deus pelos ouvidos. Por mais que nós escutamos, a Bíblia diz que Deus, ele cheirou o aroma suave. E era por isso que no tabernáculo, quando eles adoravam, eles queimavam o incenso santo. Então, é isso que você falou das crianças, faz analogia a isso. Alimentava pelo umbigo, agora vai alimentar pela boca, mas o Senhor também. Nós ouvimos aqui, mas quando na nossa adoração sobe, exala o cheiro suave, diz que o Senhor, ele nas narinas de Deus. Então, é isso que está falando, né? Sim, incrível, né?
A gente está feliz, né, de estar aqui. Eu fico vendo como Deus, né, olhando todo o desenho, para ter o pastor Jutsu aqui com a gente hoje, você sabe disso, não porque está na frente dele, mas é uma honra para nós. Sim, uma honra. E também é um sacrifício da parte dele, é interessante, é um sacrifício. Sim. Então assim, Jutsu, olha que interessante isso, né, que está surgindo agora aqui para nós. Tem que exigir sacrifício. Se tem algo chegando, cara, que vai denunciar o próximo tempo, existe um sacrifício. Você falou aqui, o rapaz ficou aqui até meia-noite, tudo isso aqui. Pastor do nosso ministério. Um pastor, cara, veio abençoar você. Então, Judson, a nossa motivação é saber que Deus está encorajando pessoas. Encorajando o Judson, por exemplo, com a sua esposa, veio aqui a April. Viajou algumas horas de carro, mas eu vou lá, cara. Sabe assim, é um romper, né? Tem um movimento, tem que mover, cara. As coisas não vão acontecer para quem não mover. Sim. Né? Acho que Deus está cooperando com quem coopera também, né? Faz sentido isso? Sim. Na realidade, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? A palavra diz em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Então, a grande questão é que se nós nos movemos, é porque existe uma força motriz que faz com que nós venhamos sair de uma estática e chegar onde Deus prometeu. Um carro, uma Ferrari, ela é a Ferrari, bonita, mas se não tiver um motor dentro, ela vai andar? Não vai. Mas muitas vezes os leigos em carro, muitas vezes eles nem abrem o capô do carro para ver o que move aquele carro, o que faz aquele carro mover 200, 300 km por hora. Não é assim? Sim. Então existe uma força motriz dentro de nós que nos move, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Que a Bíblia diz que o próprio Deus, ele não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Sim. Só que para que essa ousadia nos tire da estática e nos coloque em movimento, existe alguém fazendo isso. Por isso, Júlio, se você falar, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas porque algo estava para ser gerado. Não é assim, Júlio? Sim. Verdade. O ambiente denuncia que está por vir, né? Pastor, esse aqui é o Kings Podcast, é o seu podcast. Primeiro episódio hoje com o pastor Júlio, comigo e você aqui, pastor Fabrício. O que moveu você, então? Uma pergunta aqui para a galera que está em casa aí. Para quem está me vendo, né? Para quem está nos vendo. Né? O que moveu você para esse tempo agora do podcast? O que aconteceu foi o seguinte, eu me converti na Assembleia de Deus, né? Em 1999, eu venho de um processo de depressão durante muito tempo. E eu tentei me suicidar 3 vezes. Uau. E Deus preparou o caminho. Eu comecei a cursar a Universidade de Economia, sou de Curitiba. E decidi vir para os Estados Unidos, ficar aqui 6 meses, tal. E quando eu cheguei aqui na frente da minha casa, onde eu morava, tinha um pastor da Assembleia de Deus. E um dia ele me chamou para tomar um café na casa dele. E quando eu fui lá, ele não sabia a minha história, não conhecia a minha história. E ele falou, meu filho, eu posso orar por você? Eu falei, pode. E ele falou, você tem algo que está pesado no seu coração? Peça a Deus que Deus pode fazer. Só que ele não sabia desse meu processo de depressão. Minha mãe tinha medo de eu sair de perto da minha mãe e do meu pai, já pelo histórico de tentar suicídio e tal. E aí naquele dia eu falei, se esse Jesus que esse pastor está falando para mim é real, ele vai permitir que essa depressão vá embora. Eu não dormia direito durante 6 anos, passava noites em claro. E eu falei, eu preciso dormir. Ele veio, orou por mim sem saber qual era o meu pedido. Eu entreguei minha vida ali para Jesus. Mas entreguei fazendo prova. Falei, se esse Jesus que ele está me apresentando é o verdadeiro, é esse Jesus que eu quero seguir. Naquele dia eu cheguei na minha casa, eram 8 horas, 9 horas da noite, 10 horas, e de repente eu dormi. E no outro dia eu acordei, tipo assim, abri a porta para ver se era dia mesmo, que aqui na Flórida o sol nasce cedo. E quando eu falei, gente, eu consegui dormir. Mas aí eu fiz o teste de Gideão, né? Falei, eu vou ver se foi por acaso. Na noite seguinte eu dormi. E hoje fazem 24 anos que eu nunca perdi uma noite de sono. Não sofro de ansiedade, não sofro de depressão. Porque Deus me libertou, né? E aqui eu não estou falando que os médicos não
não são capazes. Não, estou falando que a minha história, o próprio Deus, ele entrou. E ele fez algo grande na minha vida. E quando Deus falou isso, Deus falou, eu vou ungir você, para que você possa trabalhar com esse ministério. Pessoas virão para você com depressão, pessoas virão com você com ansiedade, né? Sim. Então a gente tem visto o que Deus tem feito. E a minha educação cristã, depois que me converti com 19 anos, minha educação cristã foi toda na Assembleia de Deus. Eu me converti na Assembleia de Deus, casei na Assembleia de Deus, plantei meus filhos, fui consagrado diácono, evangelista, pastor da Assembleia de Deus. Fiz seminário teológico 5 anos, depois me tornei professor de seminário teológico 5 anos. Viajei nos Estados Unidos durante 12 anos, ministrando ao redor dos Estados Unidos. E aí, em 2012, para 2013, eu estava em Atlanta e eu fiquei 14 dias ministrando lá. E aí Deus usou 5 pessoas de uma maneira diferente, falando que o meu tempo de viajar ele ia se findar. E eu havia recebido uma palavra de Deus em 2006. Eu estava em Washington, D.C., na frente da Casa Branca. Eu saí da Casa Branca indo em direção ao Memorial do Lincoln, que é atrás, aquele memorial conhecido, que tem aquele, né, de mármore branco. E quando eu estou saindo de lá, da Casa Branca, tem uma praça ali atrás, estava lotado de polícia e tal. E de repente eu coloquei o pé na praça, a Valéria estava grávida do meu segundo filho, do Felipe, e o Gabriel estava com a minha família na frente. E a Valéria andando devagar, que já estava perto de nascer, e de repente eu vi uma mulher do outro lado da praça, ela vindo na nossa direção, estava frio, ela com sobretudo e tal. Eu falei, Valéria, aquela moça está vindo na nossa direção. Ela falou, não, você está vendo coisa e tal, está vendo coisa, isso em 2006. E aí de repente, quando eu me deparo, ela coloca a mão no meu ombro, no ombro da Valéria. E ela fala assim, a partir do momento que vocês colocaram o pé nessa praça, Deus falou para mim que ali ia um casal de pastores. E ela falou, o neném que você carrega no seu ventre é um menino. Uau! E aí ela falou, Deus vai permitir você viajar mais um tempo, porque Deus entregou uma igreja para você cuidar. Você querendo ou não, Deus te chamou para que você venha cuidar de uma igreja. E aí ela fez a gente ajoelhar no meio dos policiais, cara, na Casa Branca. E aí eu ajoelhei com um olho fechado, um olho aberto, olhando para ela, olhando para os policiais, que um pouco encheu de policiais ao nosso redor. E ela começou a falar em língua e tal, profetizando. E eu assustado, prestava atenção no que ela estava falando, atenção nos policiais. De repente, os policiais chegam e de repente eles ficam sem ação. De repente chega o xerife, que mandava em todos eles. Ele chegou, quando ele escutou ela profetizando, ele falou para os outros policiais, ninguém encosta neles, porque Deus está falando nessa praça. Uau. Pode rodar todo mundo. Saiu todo mundo do lugar. Nós nos levantamos. Eu comecei a conversar com ela e eu vi que ela tinha um sotaque. Ela era de Israel, ela nasceu em Israel, era uma judia. E ela vinha nos Estados Unidos levantar recursos para ganhar judeu para Jesus em Israel. E ela falou, Deus vai permitir você viajar um tempo, mas Deus te entregou um ministério para você cuidar. Quando eu recebi essas palavras em Atlanta, eu me lembrei da profecia de 6 anos atrás. E aí a gente começou a entender o que Deus tinha a fazer. Então, né, eu confesso a você que está me vendo aqui, que eu comecei a pastorear ovelhas contra a minha própria vontade. Eu não queria ser pastor de ovelhas. Eu queria viajar, ministrando a palavra e tal. Por quê? Porque vocês sabem muito bem, ser pastor de ovelhas, você tem que sentar, ouvir, ter paciência, visitar, né? Mas só faz quem esse trabalho, quem Deus chamou, né? Isso Sim. Não é uma profissão. Nós não podemos fazer do ministério uma profissão. Exatamente. O ministério, para quem chamou, é vocacional. E a vocação, quem entra na folha de pagamento de Deus, não precisa ficar preocupado. Porque se Deus te vocacionou para isso, Ele próprio vai sustentar todas as suas necessidades. Né? Então, eu tenho N amigos que Deus chamou para o ministério e Deus tem sustentado até hoje, porque eles têm sido fiéis a Deus. Mas não é uma profissão, é uma vocação. Não é isso? Sim. Porque você foi comissionado, capacitado para cuidar de um povo que não é seu, uma unção que não é sua, uma palavra que não é sua, os dons que não são seus, mas no final das contas, você vai ter que prestar conta para Deus de tudo aquilo que não é seu, mas que Deus colocou o seu cuidado.
Sim. Então foi nesse processo todo, e por eu ter vindo de uma igreja, uma Assembleia de Deus mais bem tradicional, eu jamais me veria, eu tive resistência até um tempo atrás com redes sociais, em gravar vídeos, né? Então, e até por 2 vezes eu estava orando, e Deus trouxe a mim, Deus falou, está na hora de você começar a liberar aquilo que eu te dei. E até eu não tinha Instagram, foi meu sobrinho Júnior, né, que trabalha aqui nas redes sociais, na mídia aqui, ele falou, vou fazer um Instagram para você. O meu Facebook era junto com a da minha esposa, eu não tinha. Então aí eu fui orar e Deus falou comigo 2 vezes, eu falei, nossa Deus, não é isso não. Tá. E de repente eu estava com o Júdice, até a gente estava no Arizona, lá no Grande Canyon, uma discípula do Júdice, uma pastora também, amiga nossa do Brasil, ela ligou, falou, sonhei com você. E eu via que Deus falava para mim que você chegava no Brasil e perguntava como que esse povo todo conhece o Fabrício e tal, e Deus falava, Deus conhece ele, porque eu soprei o nome dele nas redes sociais, diga pro meu servo que ele tem que fazer isso. Eu não sabia de nada. Aí eu conversei com o Júlio, meu pastor, falei, Júlio, ele falou, pai, aí o Júlio falou, vou te apresentar uma pessoa que você não sabe, um profeta, que você tem que conhecer ele. E foi quando a gente foi gravar o podcast, o Júlio me apresentou, falei, pastor, eu mal sei mexer no meu telefone. Você vai pegar um dinossauro que não sabe nada. Aí passou a primeira pergunta. Você tem computador? Falei, não. Aí ele falou, onde é que você anota? Você lembra, pastor Ricardo? Sim. Falei, eu anoto aqui. Você não tem nada anotado? Eu falei, não. Mas como que você faz? Eu falei, eu anoto aqui na cabeça. Aí ele falou, a primeira coisa que você vai fazer, você tem que comprar um computador, porque agora você vai escrever para, né, fazer blog, para ativar tudo isso. Então, quando o pastor Ricardo falou para mim que eu ia ter que escrever, ele me tirou da zona de conforto. Porque eu tive que sentar e procurar e tal, né? Então, o Júlio foi a primeira pessoa mesmo que ativou isso em mim. Ele falou, Fabrício, você tem que sair disso, cara. Você tem que sair disso, está na hora de você soltar, de você trazer aquilo que Deus colocou. Então, junto com a minha esposa, o Júlio foi o maior incentivador para que isso aqui, esse podcast, as redes sociais, pudesse estar acontecendo, né? Legal. E ele brinca comigo e fala, Fabrício, agora você é meu concorrente. Eu falei, foi você que me empurrou para isso. Pode ensinar a linguagem agora, engajamento, Então é assim que nós chegamos nesse primeiro podcast, né, Ricardo? A gente tem legal. As redes sociais, né, tem sido movimentado, tal, os posts, os carrosséis, agora aprendi um pouco, né? A equipe teve que mandar para mim de escrito, né? Sim. O que é carrossel, o que é post, o que é stories e tal. Então eu tenho aprendido, né? Algo que eu pensei, não, vai ser só eu falar sobre Bíblia, mas aí já me tirou de onde eu estava, né? Então, e agora eu tô, Ricardo, toda a equipe, estão me ensinando, né? Então é aqui que eu cheguei. Interessante que você está falando alguma coisa que soa de mim a mesma coisa, não sei se vocês concordam. Quando Jesus coloca alguém para pastorear, o que ele fala é, você me ama? Então, o abraçar o chamado de Deus tem a ver com amor. Estou lembrando quando minha esposa foi para o Brasil, eu tinha 16 anos de idade, ela não sabia falar nada de português. Ela foi para Belo Horizonte, né? Claro que Deus abençoou ela comigo, mas eles não sabiam falar absolutamente nada do idioma. Então eles começaram a aprender, começaram a falar para se comunicar. E foi porque ela tem um amor por missões, ela amou o Senhor e por amor ela teve coragem de ir para um lugar totalmente fora da sua zona de conforto, uma nação diferente, um idioma diferente que ela nem sabia falar. Eu acho e eu creio que até pessoas como, né, você usou a palavra dinossauro, a gente se lançar na área da mídia ou internet tem que ser movido por um amor de tentar comunicar o coração de Deus, sabe? Você vai para um lugar que você não sabe comunicar, você não sabe a linguagem, você não sabe se locomover, mas de alguma forma a gente quer comunicar aquilo que está queimando no nosso coração. Não sei se faz sentido isso. Eu fico pensando, Deus, eu não consigo mais viajar como eu viajava antes, mas eu tenho no meu coração, eu gostaria de transferir para uma geração aquilo que o Senhor tem me dado. Eu gostaria de lavar os pés
da próxima geração. Eu acho que tem muito a ver com o que você está falando. É um amor. Você ama e você vai aprender um outro idioma, que é isso aqui. Você tem um outro idioma completamente. É como grego, como chinês para a gente, é mandarim, né? Não é chinês, mandarim, um idioma completamente diferente, mas que o Senhor fala, eu vou te lançar num ambiente para você aprender a comunicar as coisas do meu reino. Eu acho que é isso que Deus está fazendo com você e com a gente. Você está falando, eu estou pensando em uma coisa. Sim, eu tenho entendido nesses dias, né, que quando Deus quer nos presentear, Ele nos envia pessoas, né? Nós somos recursos uns dos outros. Então é interessante, você não tinha nada disso, mas também você tem tudo hoje. Porque os recursos estão nas pessoas, cada um tem um pedaço daquilo que tem que ser feito para o reino, né? Então por isso que há um complemento todo, exatamente, né? Muito lindo. lindo. Isso aí é lindo, porque eu acho que o China que fala isso, né? Sim. Que ele fala que eu tenho todos os dons que estão aqui, porque o que você tem é meu, o que eu tenho Completa. é seu, nós completamos um outro. Isso é maravilhoso. Agora deixa eu fazer uma pergunta. O nome Kings, essa é uma pergunta, por que você teve esse nome? E segundo, esse leão do Kings tem uma cara muito brava que você explica para nós, para quem está assistindo o episódio 0001. Porque o bastidor aqui, ó. A gente criou ele mais calminho, o pastor falou, eu quero mais bravo. Então, mais por que o leão tem que ser bravo, meu irmão? Conta pra nós. Quando Deus, né, colocou no meu coração assim, eu falei, cara, eu queria fazer um podcast primeiro para receber um amigo, porque isso é uma mesa, você concorda comigo? A nossa mesa hoje, amanhã, depois ela vai ser divulgada através das redes sociais. Então, eu venho do princípio seguinte, que no púlpito você lança semente e na mesa você germina ela. Amém. Existem pregadores, amigos nossos, músicos, que eles gostam e dizem que eles preferem a mesa do que o púlpito, né? Porque na mesa você ganha o coração. Então, aí a Bíblia diz, e eu vos constituir reis e sacerdotes. Apocalipse diz isso. E quando eu li esse versículo, eu falei, se Deus nos constituiu reis, nós somos reis. Então a palavra diz, certo ou não? Sim. Então, eu me baseei quando Deus disse que nos constituiu como reis e sacerdotes, né, do seu reino. Então, eu me baseei aí em Apocalipse para intitular esse nome, né? E o símbolo do leão é Jesus, né? O leão da tribo de Judá, que tem a chave do inferno e da morte, Apocalipse, né? E aí, o que me trouxe a atenção do leão foi o seguinte, um dia eu fiz um stories, mandei pro pastor Ricardo, ele falou, cara, golfinho não combina aqui com você, leãozinho, ursinho não combina com você. Aí ele falou, cara, você é um cara mais centrado, mestre, né? Você tem uma palavra mais alinhada e tal. E aí nisso me veio. Aí quando a equipe fez o leão, eu tenho, né, o meu diretor aqui de mídia, o Mingo, ele falou, pastor, o povo talvez não conheça sua essência, você é mais, tipo assim, não mais animal, mas você é um cara mais direto, mais machado na raiz e tal. E também a Zaina, que faz as nossas fotos das redes sociais, ela falou, pastor, tinha que ser um leão mais bravo. Aí eu falei, Ricardo, vou fazer um leão mais bravo. Aí foi até chegar nesse leão, e eu sempre quis a cor dourada, né, com preto. Eu sempre quis para simbolizar a realeza, né, o ouro simboliza a realeza, a pureza, né. Então foi baseado em Apocalipse, esse leão, ele simboliza muito a minha característica. Legal. A imagem desse leão simboliza a minha característica, né? Mais assim, mais saindo à caça mesmo. Não é um gatinho, mas é um leão, né? É um leão bravo, né? Se eu fosse fazer um podcast nessa linha dele, então hoje ia sair um elefantezinho na tela do meu. Meio gordinho, eu tô aqui, né, recuperando, mas tudo bem. Pastor, e essa caneca aqui, fala aí, isso aqui eu achei top demais, cara. Muito lindo isso daqui. Olha que legal, ele começou, já humilhou a gente, né? Já personalizou, já fez um monte de coisa. Humilhou não, né? Não, foi o que a gente falou, né? Temos pessoas que trabalham, né, com a gente. A equipe aí. E a equipe trabalha com a gente e nós temos uma irmã lá da igreja, né? Zaina e Felipe, né? Eles são, né, discípulos, filhos, e eles têm uma empresa que através online, né? É o nome da empresa, a gente vai divulgar aí depois, tal, uma empresa que
eles estão patrocinando hoje essa camiseta aqui que vocês estão vendo, né? Que é deles, ID né? Kingdom. Identity Kingdom, né? Identidade do Reino. Essa camiseta aqui é eles que, né? que estão, canecas, os copos, né? E logo mais eu vou dar para vocês um boné para cada um também, que foi eles que fizeram, né? Então vocês presenteiam as esposas. Para quem, né? Para quem vai nos ver, aqui está acontecendo um podcast que vocês verão. Mas na outra sala tem um podcast que as pessoas não verão, que tá a minha esposa, a pastora Valéria, a esposa do pastor Ricardo, a pastora Valéria também, e a nossa pastora, a pastora, tá tendo um outro podcast lá na outra sala. Orando por nós. Orando por nós, intercedendo e tal. Então, a Identity Kingdom que tem, né, a nossa primeira, a gente já começou com uma empresa que sentiu no nosso coração, patrocinando a gente. Uau, que legal. Né? E eu tenho 3 irmãos lá da nossa igreja que quando a gente foi fazer as redes sociais, tá vendo aqui, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar sobre dinheiro. E aí quando a gente foi fazer as redes sociais, a gente sabia que tinha que ter um investimento de produção, de câmera, de microfone, tudo. E o Júlio falou, Fabrício, vamos colocar isso. Se o senhor tiver nesse negócio, lembra, ele estava no carro voltando do seu podcast. Ele falou, cara, Deus vai usar alguém para mover e tal. E aí 3 irmãos lá da igreja falaram, pastor, por que você não entra nas redes sociais, tal? Eu falei, sim, a gente está vendo, tal. Aí o irmão falou, pastor, se tiver algum custo, eu vou ajudar você. Uau. E aí foi exatamente 33%. Aí outro irmão empresário da igreja falou, eu estou sentindo que você precisa divulgar algo. Ele falou, tem uma quantia aqui X, eu vou abençoar a sua vida. E depois outra irmã da igreja falou, olha, investe nisso, tal. Eu tô vendo que tem alguns irmãos da igreja que estão se movimentando, tá precisando de alguma coisa? Não tá precisando de nada. Ela falou, não, mas eu estou colocando no meu coração. Aí entre 3 irmãos, glória a Deus, eles começaram a investir, foi a palavra que o Júlio disse. Ele falou, Fabrício, Deus está no negócio, Deus vai mover algo. Amém. Então tudo isso aqui também é fruto de trabalho de pessoas, de investimento de pessoas, né? Sementes, claro, entendeu? E a gente não pediu nada. Os irmãos que congregam, eles sabem, a gente dificilmente fala, quase não fala sobre dinheiro. A gente crê no dízimo, crê na oferta, é bíblico, mas a gente não impõe, tipo assim, então, mas Deus moveu, então, através de tudo isso que aconteceu, Deus colocou pessoas, porque eu não sei, né, talvez eu não saiba ligar uma câmera, não sei mexer no computador, mas os irmãos da igreja entenderam, então esse projeto, Deus falou comigo, mas ele envolve várias pessoas. Ontem aqui na minha casa mesmo tinha mais de 20 pessoas, pessoal montando cadeira, ordenando cadeira, montando câmera, pessoal da mídia aqui dentro, pessoal lá fora fazendo comida para quem estava aqui, os irmãos que vieram tentar. Então, né, quando a gente entendeu, né, pastor Ricardo, que a gente almoçou junto na sexta-feira, e aí Ricardo falou, cara, a gente podia, né, fazer o lançamento do podcast e tal. Eu falei, quando você volta? Né, para quem não sabe, nós moramos 2h30, 3 horas de diferença aqui de distância. E ele falou, cara, segunda-feira eu vou voltar aqui e tal. Aí eu cheguei aqui e falei, cara, esse office é branco, cara. Aí ele falou, pinta de preto. Não tinha nada. Não tinha nada. Ele falou comigo sexta-feira, 4h da tarde. Eu falei, e agora? Eu falei, cara, eu vou pintar o rolo, vou pegar o rolo, o pincel, vou dar um jeito aqui. Eu liguei e falei, pastor Cléber, você tem algum pincel, porque ele trabalha com isso e tal? Aí ele falou, dá 15 minutos que eu vou te arrumar. Daqui a pouco ele já chegou vestido, cara, com roupa de pintor. Profissional. Ele é profissional. Trabalho, tá? O cara chegou aqui, cara, rolou tudo isso aqui, pintou preto, deu uma mão, deu 2. Aí minha esposa olhou e falou, se você fosse pintar de preto isso aqui, você deixar esse negócio todo melecado, todo... E aí você vê, Deus moveu o coração dos irmãos para que a gente pudesse estar aqui nesse horário, né? Os irmãos não sabem, nós estamos gravando numa segunda-feira, então de sexta-feira, né? Às 4h da tarde, por horário que eu estou marcando, são exatamente 48 horas. Para montar um estúdio. E a equipe toda moveu, eu não mexo em nada de Amazon, meu sobrinho Júnior também, que começou, não, eu vou fazer, ele conhece de mídia também, é um dos ministros de louvor da nossa igreja. Falou, isso aqui é bom, Ricardo me mandou tudo que tinha que comprar, tal, de uma maneira. Tem um irmão da nossa igreja também que já fez muito tempo podcast, ele me doou os 4 microfones, os stands.
E, cara, foi assim, poderoso, foi mover, e aí a gente chega aqui na parte da divulgação também, né, que tem as canecas, a gente vai fazer bonés e tal, então parte por aí, né? Obrigado por compartilhar, é legal escutar a história para ver o quanto Deus cuida, né? E você fala, eu lembro de um texto na Bíblia muito interessante, que eu acho que é uma das coisas mais fascinantes das Escrituras. Um dos profetas que eu mais admiro na Bíblia é Jeremias. Só que a Bíblia fala que Jeremias, ele profetizou, fez uma série de profecias. E aí eles foram ler a profecia na frente do rei. Na hora que eles começaram a ler a profecia na frente do rei, o rei mandava pegar cada folha e jogava na fogueira e queimava. Mandava pegar cada folha e jogava na fogueira e queimava. E aí mandou prender, falou, vai atrás de Jeremias, né? Mas o segredo de Jeremias é que ele não fazia sozinho, ele profetizava, mas ele tinha junto com ele um cara chamado Baraque, que significa bênção, né? Esse cara era o que produzia, era o cara que ficava atrás das câmeras, né? É o cara que segurava a câmera, é o cara que pintava a parede. Esse é o cara que escrevia as profecias de Jeremias. Então, quando o rei falou assim, queima tudo, não adiantava queimar aquilo, porque Baraque já tinha algo escrito ali, aquilo já tinha sido gravado, aquilo já tinha sido produzido. E interessante que quando o rei manda matar ele, né, ele mandou matar tanto Jeremias como Baraque. A Bíblia diz que Deus já havia escondido, não só o profeta, olha que coisa interessante, Deus havia mandado esconder não só o profeta, mas aqueles que ajudavam o profeta a perpetuar a profecia, vamos assim dizer, a escrever, o profeta da tecnologia, ou o cara da câmara, ou o cara do design. Eu acho que isso é fascinante, é um processo, né? Deus coloca todo mundo junto para trabalhar, eu acho que isso é precioso demais. Você que trabalha com a equipe, Ricardo, o que você fala sobre isso? Sobre esse movimento todo? Sobre, né? Eu vejo assim, mais favor, menos esforço, graça de Deus. Né? Deus promovendo você nesse sentido, né? E colocando pessoas certas para acelerar seu ministério, expandir ele, tornar público o que está só no seu coração e também só para a igreja. Mas agora você não está naquela fase que você falou de ir para várias igrejas, viajar, mas agora com o podcast tem voz para isso agora, né? Também expansão vai chegar. Isso aqui é uma bomba, né, caindo na terra e explodindo e espalhando o reino. Então, a forma como tudo aconteceu e ver a dinâmica toda, a gente só pode crer que teve a mão de Deus sobre a sua vida e que você está em obediência ao Senhor, respondendo um chamado poderoso. E a gente, de verdade, a gente está muito empolgado com isso, muito motivado, se sentindo encorajado. É Deus levantando mais um general aí para falar sobre as verdades da Bíblia, né? Para quem não sabe, né, o pastor Fabrício é um mestre na palavra, né? Ministério também profético, é difícil você ver alguém navegando nesses dois fundamentos da Bíblia, mas eu estou muito feliz de estar aqui, pastor, de verdade. Eu falei esses dias para minha esposa, o pastor Fabrício é uma peça que faltava para mim, assim, de conhecimento, para agregar, né? Eu sinto isso, sabe? Então, o que ele carrega, a medida de Deus na vida dele, vai abençoar muitas pessoas que estão em casa. Né? Você vai ser... quem está em casa vai ouvir muitas verdades, muitos conhecimentos compartilhados, muitas experiências. Né? O pastor Fabrício é novo, né? Ele está... 43. 43, está zerado ainda, né? A barba branca, o cabelo. Você estava falando sobre a equipe, né? Sobre não fazer força. Ontem a gente estava ministrando na igreja de manhã, domingo, né? E na introdução da mensagem eu fiz referência sobre posicionamento. E aí eu falei sobre 3 portas. A primeira porta é aquela que você tem a chave, e eu até fiz referência à casa dos meus pais no Brasil, que de vez em quando chovia aquela porta de madeira, e você colocava a chave, você fazia a maior força, e ela emperrava e abre, não abre. Então tem essa porta que você vai chegar e você vai ter que fazer força para abrir ela. Ela continua sendo porta. Aí, em Nova York tem muito, e no Brasil também, em São Paulo tem, você vem de São Paulo, sabe? Aquelas portas rotatórias. Sim. Que você vai entrar num prédio, né? A gente chama de building aqui. Você vai entrar, só aí você tem que esperar, e para você entrar no tempo certo. Existem portas que você vai entrar fazendo força. Existem portas que você só vai conseguir entrar e você não vai ser esmagado por ela se você entrar no tempo certo.
E sair no tempo certo. Né? Mas existe a terceira porta, que é a automática. Ela trabalha com sensor. É questão de você se posicionar onde o sensor te levar. E você não faz força e não precisa de tempo, só precisa de posicionamento. Ela abre e você entra. Uau, muito forte. Então eu acredito que no momento que eu me posicionei, Deus usou pessoas de todas as maneiras. No momento que eu me posicionei perante o sensor de Deus, Deus falou, cara, você não vai precisar fazer força, você não vai precisar entrar no tempo certo. O que eu estou querendo de você agora é um posicionamento. Quando eu me posicionei, Deus moveu corações, moveu pessoas, e eu entrei. Quando a porta abre, geralmente ela te dá acesso a um objetivo, a um propósito, a um destino. Então quando a porta se abriu, eu entrei sem fazer força. Foi o que você falou, foi naturalmente. Pelo amor de Deus. Então, converso com o Júlio quase todos os dias, ou né, Júlio, algumas vezes por semana. E a gente ele sempre fala, meu filho, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Como você falou, né? Deus me chamou para o ministério de mestre, sim, mas a necessidade de você que está me vendo, você está me ouvindo, é de ter um pastor. Né? Eu tenho um pastor, o pastor Júlio, o pastor aí. Eu tenho a necessidade de ser pastoreado. Muito bom. O fato de eu conhecer a Bíblia mais ou menos não faz de mim um super-homem ou da minha esposa a Mulher Maravilha espiritual. Nem um pastor autônomo. Exatamente. Né? Interessante. Né? Eu tenho alguém que me pastoreia, que fala no meu coração, se preciso puxa a orelha, né? Fabrício, caminha por aqui, tal, acho que desse jeito não é legal, tal. E interessante que nós viemos de linhagem até diferente. Sim. Né, Júlio? Júlio converteu na Igreja Batista, eu na Assembleia de Deus, entendeu? E até Batista, Júlio, né? E eu, entendeu? E eu, no início, né, a mim me submeter, tá? Pô, eu sou pastor da igreja, eu tenho que me submeter, tal. Então foi um trabalhar de Deus. E o Júlio sempre é todo amoroso, todo paciente, meu filho, tal, né? O Júlio é o pastor que ele vem, ele puxa a sua orelha, bate em você e você fala obrigado, porque Deus deu uma graça para ele, né, de consertar coisas sem ter que destruí-las. Eu vejo isso muito na vida do Júlio. Ele é o cara que conserta coisas sem ter que destruí-las. Ele consegue reciclar aquilo que eu aprendi de uma maneira que não era correta, ou ele consegue reciclar os meus pensamentos que muitas vezes não são coerentes. Ele consegue reciclar não arrancando de mim. Sim. Ele vem, joga o azeite e vai me moldando. Então, né? Te organiza. Sim, não cheguei a ser varão perfeito, quando você chega, Jesus te chama, mas Deus colocou ele como oleiro, né? Ele é pastor da nossa vida. Legal. Pastor, uma honra, né, Júlio? Está muito honrado de estar aqui. Obrigado por falar bem de mim. Estou assim até arrepiado. Glória a Deus. Júlio, o copo, falou bem de mim. Então, porque também eu dirigi para vir aqui. Você dirigiu, né? Se você não falasse bem de mim... Ó, vou falar para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui, pediu para mim não fazer muito barulho. Ó, nosso patrocinador. Que ó, boné de jeans. Como eu uso calça rasgada algumas vezes. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ó, boné jeans rasgado, um para cada um. Pastor Júlio, estou entregando presente, nosso patrocinador. Presentei a Eico, presentei a pastora Valéria. Amém ou não? Pode abrir aqui? Pode abrir, abre aí, né? Senão nem fica bom áudio, hein? O pessoal da mídia aí gosta. O pessoal da mídia gosta. Né? Aí, ó. Vem aqui. Aí, ó. É moderno, né, Júlio? Top demais. Ricardo que é profeta high-tech. Mas não dá pra abrir, encaixar direito aqui? Deixa eu ver. Dá pra abrir atrás. Dá. Aí. Você mandou por isso por quê? Porque você não gosta da gente sem cabelo ou o que é o problema? Sabe que a gente abre atrás dificuldade? aí, ó, Júlio. Isso, Ricardo. Ficou legal a pessoa da mídia aí? Aí, ó. Olha lá, ó. Bom demais. Aí, Júlio, se for pegar congresso de jovem, já pode usar, já tal, entendeu? Combina com a minha calça rasgada. Legal, hein? Então, ó. Nossa, E também esses copos que vocês estão vendo aí, né? Sim, cara. Como os dois gostam muito de café, Sim, tem gosto de água café. e ele tem café, então tô dando esses copos, né, pra vocês, presente aí. Nossa! Né, pastor Ricardo, aqui, ó. Gente, amanhã eu tô aqui 8 horas da manhã de novo, cara. Gravando, vendo presentes. Maravilha. Brincadeira. Obrigado, pastor. Tem o canudo, Obrigado tal, pelo você carinho, levar, viu? Esse aqui é carinho, né? É
amor pela obra de Deus. Esse é o cuidado, né? Cuidado, De quem está nos patrocinando também, Sim, né? Poder até abençoar a por aqui, nossa ó. vida, né? Zion Felipe, aí Identidade Kingdom e tal, aí de Kingdom. Então, Justo está falando, Ó, para a gente poder, né, encaminhar aqui. sim. O Júlio tem um discípulo chamado Pastor Túlio lá no Brasil, né? Você vai mandar um pra ele E- também? Eu vou pra lá, eu levo pra ele, presente. Então, vamos ver se a gente manda, né? E a gente, Ricardo, fiz o Ricardo trabalhar ontem à noite, a equipe toda descansando. Falei, Ricardo, eu não sei fazer caixinha de pergunta, vai ter um podcast. O que você acha? Não, vamos rolar uma pergunta, manda uma foto aí, tal. Aí mandaram uma foto e o Ricardo bolou, né? Faça uma pergunta pro nosso podcast, né? Eu quero agradecer aos nossos seguidores, Exatamente, cara, muito todos que mandaram perguntas, tem várias perguntas, com o passar dos podcasts, nós vamos, né? Vários temas, né? Cara, eu falei nos stories hoje, É. a teoria do Gecko, até estava conversando com o Júlio, né? Gênesis 1, Gênesis 2, calvinismo arminiano e tal, né? Falar sobre o tabernáculo, cara, fala sobre a graça. Então tem muitas perguntas aqui que a gente, com o tempo, a gente vai, né? Vai sentar, e você já que está nos vendo, não se esquece. Se inscreva no nosso canal, né? É uma maneira de você abençoar o nosso ministério. Você se inscrever no nosso canal e apertar o sininho aí para todas as vezes sair um vídeo novo, né? No nosso canal, né? Pastor Fabrício Rocha. Não vão ser só podcast, vai ter mensagens, né? Sim. Mensagens diárias, vamos fazer live, vamos ter estudo bíblico. Então a gente vai fazer muito voltado isso para uma linhagem, uma vertente mesmo de mestre, de ensino da palavra de Deus, né? Então você que está nos acompanhando aí, não se esqueça de seguir lá a gente, né? Apertar lá o sininho para que você possa também nos abençoar de uma maneira poderosa. Mas voltando aqui, o pastor Túlio mandou do Brasil uma pergunta muito pertinente nos nossos dias. A pergunta dele: por favor, fale sobre os 5 ministérios na igreja, Efésios 4:11. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: olha, porque Deus constituiu, Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Aqui nós temos pastor Ricardo, né? Sim. Ministério profético, Sim. né? Júlio tem um ministério, né? Apostólico, pastoral, né? Sim. Então, e profético, então, né? E no entendimento de vocês, para a gente resumir isso aqui até para essa pergunta bem pertinente nesse nosso tempo, nós sabemos que a igreja, ela não mundanizou, não deve mundanizar, mas existe a maneira moderna que hoje nós estamos aqui, inclusive até pela pandemia hoje, né? Ficou muita coisa online, tal. Trouxe uma nova realidade à igreja, né? Trouxe uma nova maneira da igreja expor a sua palavra. Começar com você, pastor Júlio. Como você vê a utilidade, a necessidade da igreja hoje moderna, né? Igreja pós-pandemia, digamos assim, igreja pós-pandemia. Como você vê a necessidade hoje, né? Como os 5 ministérios, se nós podemos na igreja ter os 5 ministérios, se os 5 ministérios eles trabalham entre si, um ajudando o outro, ou se um homem ou uma mulher de Deus eles podem exercer esses 5 ministérios. Passo a bola para você, pastor. Primeiro, eu acho que é uma pergunta que vai precisar de uns 2 podcasts só para tratar desse voltar assunto, nele, né? Mas eu acho que primeiro Efésios 4:11 diz que esses ministérios vão acabar um dia. Diz que até que todos cheguemos à unidade da fé, até que nós sejamos perfeitos, até que a igreja não mais ande por qualquer vento de doutrina. Ou seja, existe um momento onde vai acabar, mas nós não estamos lá ainda. Então, desesperadamente, eu creio que nós precisamos desses ministérios. E nós precisamos de clareza com esses ministérios, nós precisamos de equilíbrio com esses ministérios, porque o fim não é um ministério. Acho que um dos maiores desafios que nós tivemos alguns anos atrás é que isso é o que é normal. Sempre que a gente ganha uma coisa nova, a gente super valoriza aquilo que faz parte do processo. Teve uma época que virou, todo mundo queria ser profeta, todo mundo queria ser apóstolo, todo mundo quer ser evangelista, todo mundo quer ser... virou como se fosse um título, mas a necessidade da função é extremamente necessário para que a igreja, e o alvo de Efésios é que esses 5 ministérios são dados para equipar os santos, para que os santos exerçam a obra. Em outras palavras, a igreja precisa ser equipada pela graça e a unção que esses 5 ministérios carregam, para que a igreja amadureça e funcione nisso. E eu acho que cada um, até sugiro, cada um desses
ministérios, você destrinchar, porque isso é fascinante. Uma série, né? Eu acho que hoje existe uma clareza, isso é maravilhoso, existe uma clareza melhor. Muitos de vocês que são mais jovens talvez não saibam, mas na década de 60 começou a falar a linguagem de evangelista, quando Deus começou a levantar homens como Billy Graham, né? Nunca se ouvia falar, antes era só na Reforma Protestante, nós tivemos apenas a figura de transformar de um para pastor, aí tudo era pastor, até que de repente Deus começou a trazer uma graça de evangelista, depois começou a vir uma graça de mestre, depois nós vimos uma graça profética muito forte, depois nós vimos uma graça apostólica muito forte, caminhando juntos. Então eu creio que o Espírito Santo está restaurando esses ministérios, e nós estamos chegando lá. Primeiro restaura o entendimento e restaura a praticidade, e eu acho que vai ser um tempo maravilhoso que nós estamos na nossa frente, onde existe equilíbrio, onde existe respeito entre esses ministérios, né? E um segue o outro. E eu acho também, essa aqui é a minha opinião pessoal, que Deus está soprando de novo um sopro fresco no ministério pastoral, sabe? Eu acho que pastores vão estar em alta, pastores no sentido de aquele que ama pessoas, que cuida de pessoas. Deus vai trazer de novo uma graça de gente que ama gente, de gente que preocupa. Então esse assunto, meu pai, é maravilhoso, é uma pergunta excelente, que eu acho que a gente podia gastar aí, você pode gastar aí vários episódios só falando sobre isso e da necessidade de nós termos esses ministérios na igreja. Não sei se faz sentido. É uma aula, como é que eu entro aqui agora? Encerra esse podcast, hora e tá acabado. Pastor, como o Júlio falou, né? Esse tema a gente pode fazer uma série dele, né? Acho que vai ser muito edificante, explicar para as pessoas, mas a minha opinião sobre isso, eu creio que é um grande ensino para todos nós, uma igreja que navega nos 5 mistérios, tem isso como fundamento. Porque são áreas de respeito ministerial, né, que precisam ser discernidas, e ter pessoas para ler ministérios e direcionar muitas vezes, porque uma coisa a gente falar aqui nessa mesa, a gente conhece e fala disso há muito tempo, mas e para quem está começando? Né? Às vezes, para quem está começando é só o pastor. O pastor é uma figura pastoral muito forte, né? Graças a Deus tem o pastor China, que vocês conhecem, ele entende o meu ministério profético, né? E ele me impulsiona, me direciona para isso. E se eu estou numa igreja que não tem isso, cara, é muito difícil, né? Acho que daí é uma razão pela qual as pessoas saem da igreja, isso, o pastor, porque não tem um entendimento sobre como as pessoas funcionam em Deus, né? Então eu creio que essa colaboração que Deus coloca via a Bíblia, de dividir os pesos, as cargas e as ações, as atitudes, o trabalhar dia a dia, isso é fundamental para que você tenha um ministério saudável. O que acontece? Deus é muito sábio, a palavra de Deus, cara, é incrível como a Bíblia nos ensina todas as coisas, né? Se você tem tudo somado em uma pessoa só, vai ficar pesado, vai ficar triste, vai ficar chato, ficar desencaixado, o cara vai fazer algo que não foi chamado, vai falar assim, cara, eu não consigo fazer isso aqui, eu não presto, eu não quero mais a igreja, eu não gosto do reino, porque está fora de um fundamento bíblico. Aí começa a ficar pesado e chato. O outro exercício é aquele pastor então, que ele quer sim fazer tudo, e aí ele não consegue entender onde Deus está parando ele, onde Deus está organizando, e aí você tem que fazer um treinamento, você ir para trás, renunciar, respeitar. Eu lembro quando eu vim aqui na igreja do pastor Fabrício pregar. Como é que você prega uma igreja de mestre, cara? Né? Interessante, aqui está dentro do assunto, né? Deus falou muito comigo sobre isso, né? Sobre ele tem algo que eu não tenho, e eu tenho algo que ele não tem. Quando você entende o seu chamado, você fica mais confortável. Então, eu tenho uma peça aqui que vai ser encaixada nesse lugar hoje. E olha que interessante, e ele também se move no profético, porque ele já me leu rapidinho e fez umas coisas no culto que fez o que? Acelerou mais ainda o que aconteceu naquela noite, naquele dia. Porque ele entende disso. Então, o pastor que tem esse conhecimento, a igreja que se movimenta nos 5 ministérios, eu acho que é um grande exercício do não fazer, de você não querer se validar em outras áreas. Não, eu estou contente com a medida e o que Deus me chamou para fazer agora. Então, é muito interessante essa pergunta e eu creio muito que vai dar muitos episódios ainda do seu podcast, pastor. Eu acho que você podia orar aqui agora, pedir o pastor justo aqui hoje, né? E você dá um tchau para a turma aí e pedir o pastor orar por nós, né, pastor?
Bora. O que você acha, pastor Luiz? Não, justo, né? O pastor está na casa, né? O pastor está na casa, a gente tem que ser obediente, né? Tem que ser obediente. Ô, Júlio, então, faz favor para mim, né? Você podia pedir para os irmãos que estão nos vendo aqui, abençoar a sua ovelha, falar, irmão, segue o podcast desse irmão aí, ele é uma ovelha trabalhosa, né? Seu seguidor, faz uma propaganda, deixa eu falar. Na mão, pelo menos uma coisa é certa. Se der uma propaganda, vai valer aquele churrasco que eu fiz pra vocês aqui antes. Rolou até churrasco aqui. Não embora nem daqui. A gente pode fazer as contações finais, acho que ele pode falar. Vamos lá então. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Que alegria, esse 0001, programa número 1 desse podcast. Father, nós somos tão gratos. Oramos para que cada pessoa que vai conectar com esse canal, conectar com esse podcast, seja abençoado. Te agradecemos pela coragem do pastor Fabrício de se posicionar. É verdade. Meu Deus, e simplesmente ver o Senhor abrindo as portas. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, declaramos graça, óleo, muitas pessoas serão abençoadas, alimentadas, Pai, através desse podcast. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, não esquece já aprendi o esquema, não esquece de dar seu like aí, aquela mãozinha, não esquece de inscrever no canal, né? Nós precisamos de engajamento, estou aprendendo todas as palavras. Fala que você sabe mais que eu. O engajamento, todas as palavras. E eu tenho certeza, Fabrício, que muita gente vai ser abençoada através disso que você tem feito. Amém. E muitos vão ser alimentados, e você que está aí, você vai ser alimentado, abençoado, encorajado. E sabe uma das coisas que eu estava pensando aqui? Uma das necessidades e dos anseios dessa geração é algo que não seja plástico. O que é não ser plástico? É algo genuíno. É algo que é aqui. Eu sou isso, você é isso aqui na mesa, você é isso na plataforma, você é isso com quem conhece você. E isso é o que as pessoas querem hoje, as pessoas têm necessidade. Você vai ser muito abençoado. Um beijo, nós amamos a sua vida. Obrigado, Fabrício, obrigado vocês que estão aqui, os irmãos que estão por trás aí, bom demais. Inaugurou, bom. Amém. Primogênito nasceu, Deus te abençoe. Fique com Deus.